Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf e a gente está aqui para encerrar nossa repercussão na data FIFA do mês de março. Já passamos por todos os jogos de eliminatórias e agora a gente vai falar sobre a África. A África não teve eliminatórias nessa data FIFA, não teve jogo de Copa da África, mas teve um torneio na região sul, um torneio que acontece todo ano, a Copa da COSAF, e teve mais uma vez a Angola como campeã. A gente vai tratar desse assunto aqui hoje, mas antes eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Por lá você acompanha tudo que rola no futebol de seleções, nesse universo que a gente acompanha de pertinho. Também seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para você acompanhar os nossos outros podcasts, essa nossa repercussão na data FIFA, nossa cobertura da seleção brasileira realizada no mês de junho, também a nossa cobertura da Copa Ouro, que está tendo resumos diários por aqui, saindo ali pela madrugada, para você escutar pela manhã. E também, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a estruturar, melhorar cada vez mais nosso projeto e também compartilhe esse podcast com seus amigos para chegar a cada vez mais e mais pessoas. A meu lado hoje, ele está de volta aqui. Faz tempo que eu estou tentando trazer ele de volta e consegui, né, depois de várias tentativas, vários compromissos de agenda. Luiz Fernando Filho, do ponta de lança aí do África Mamba, está de volta aqui para falar desse título de Angola, para falar sobre futebol africano nessa data FIFA. Luiz, bom demais ter aqui você de volta, seja bem-vindo, meu irmão. Uma leve ironia no começo do programa, mas ele tá certo, o Gabriel Salaf tá muito correto. Na primeira vez que a gente falou, no ano passado, né, quando o Pedro Gonçalves esteve aqui, eu não consegui estar, e logo depois ele fez aquela Copa Africana de Nações absurda, né. Tem gente que fala que eu sou pé frio, acho que foi até bom não estar, mas depois eu fiquei pensando, putz, cara, eu podia fazer um esforço a mais pra cancelar alguma coisa, então eu já falei, agora eu vou tentar. E é um prazer, cara. Primeiramente, sempre agradecendo pelo convite, né? A gente tá aqui junto, acho que desde 2023, quando eu fiz, acho que o primeiro programa aqui e tal. E sempre, eu acho que toda participação que eu faço aqui, eu ressalto a importância da gente estimular o trabalho um do outro, né? O trabalho independente, a gente sabe que tem muitas coisas além do glamour também, mas é sempre bom a gente estar junto nessa. Prometo estar sempre mais ativo. E já, olha, eu vou falar, hein? Eu sei que vão ter pautas aí sobre amistosos também, não só torneios, já vou trazer opiniões polêmicas. Mas vamos junto. Ratinho já soltou a bomba logo de cara em nosso Luciano Filho. Fica de olho, fica na guarda. Você quer ouvir polêmica, então continue acompanhando esse podcast. Então, a gente falou, teve a Copa da COSAF, é um torneio que é disputado anualmente, né, lá pelas seleções do sul-africano, da África Austral, e reuniu aí 14 seleções. A confederação tem 14 seleções, a única seleção que ficou de fora, que optou por não disputar, foi Seychelles. A Tanzânia, que é a da CECAFA, né, que é do Centro-Leste, foi convidada para participar do torneio. Marrocos tinha sido convidado para participar do torneio, acabou desistindo nas proximidades. Então a gente teve essas 14 seleções, divididas em 4 grupos, 2 de 4, um grupo de 3 seleções. Angola, que já tinha sido campeã ano passado, passou na primeira colocação no seu grupo, né, empatando com a Namíbia na estreia, a Namíbia que foi adversária na final da última edição. Depois se impôs, goleou o Lesoto por 4-0 e depois venceu o Malawi por 1-0. E aí, na fase final, goleou o Madagascar por 4-1 na semifinal, e ganhou da dona da casa, né, a competição na África do Sul, ganhou da África do Sul por 3-0, o segundo título de Angola consecutivo no torneio, o quarto em toda a história. Luiz, o Pedro Gonçalves, ele aproveitou essa data FIFA, que não teve amistosos do time principal, digamos assim, e fez uma seleção meio mesclada, né, jogadores que a gente já está acostumado a ver na seleção, a gente perdeu o Depu, que foi artilheiro com 9 gols, foi eleito o melhor jogador da competição, com alguns jogadores mais locais, né, os jogadores que provavelmente vão estar defendendo a Angola na Tchan. E aqui a gente lembra que o Pedro Gonçalves também é o treinador da seleção nacional de Angola, né? A gente vai ter a Tchan em agosto, né? O Campeonato das Nações Africanas, que envolve as seleções com jogadores locais, jogadores que atuam nos países. O Pedro Gonçalves também lidera essa seleção e levou algum desses jogadores para essa Copa da COSAF. Luiz, eu queria que, até na ótica do futebol africano, você explicasse o peso dessa conquista, né? Porque a Angola foi recebida com festa em Luanda, né? Festa parada mesmo, festona na rua. E também, claro,
a importância desse título para esse trabalho do Pedro Gonçalves, que é algo que desde a CAN, como você bem ressaltou, e ele passou aqui ainda também, vem crescendo cada vez mais, colocando os Palancas Negras num outro cenário dentro do futebol africano, algo que na última década, por exemplo, o Angola não chegava nem... Exatamente, meu amigo. Primeiramente, o Pedro Gonçalves é um dos técnicos que mais trabalham, né? Porque ele tem tipo modo Julius, né? Todo mundo odeia o Cris. Ele tem 2, 3 empregos, né? Ele tem emprego na TIA como técnico, emprego na COSAFA, emprego na Copa Africana das Nações. Ao mesmo tempo, dá essa sensação que ele também está muito perto do desenvolvimento, né? De todas essas gerações, tanto dos jogadores da diáspora, né? Que são os que normalmente têm sido mais convocados para a Copa Africana, eliminatórias da CAN, eliminatórias da Copa do Mundo, mas também vendo com carinho, né? O desenvolvimento dos jovens atletas, especialmente das ligas angolanas, né? Que aí sim, a gente tá falando das equipes que jogam a COSAFA, né? Que foi campeã agora, a gente vai falar melhor sobre isso também. Bastante jogadores das ligas nacionais, como é de costume, né? Assim como deve ser, como você bem mencionou, também na TIAN. Eu acho que a importância para essa geração de Angola que pretende conseguir uma vaga para uma Copa do Mundo, ou através da repescagem, ou através de uma vaga direta, é justamente estar muito alinhado dentro dessa mescla, né? E é muito simbólico o fato da gente ver Angola sendo bicampeã da COSAFA, batendo a África do Sul, né? Se a gente for ver a nível de representatividade, de títulos, a África do Sul é um país ali, uma seleção que sempre esteve muito bem na COSAFA, né? Conquistando vários títulos também. E Angola vai tomando esse protagonismo nos últimos anos também, né? E também vai sendo um fruto também, obviamente, do desenvolvimento da própria geração angolana a nível internacional, né? Então, assim, se tem uma questão que a gente pode ver, por exemplo, do que é uma COSAFA para a África do Sul hoje e que é uma COSAFA para Angola hoje, a gente vê uma representatividade e um nível muito mais real, colocando, por exemplo, quem são os jogadores da COSAFA que foram campeões que podem estar na seleção angolana principal. A gente teve vários, né? Inclusive o Depu, né? O Depu que talvez tenha sido um dos grandes destaques aí da COSAFA também, jogadores que já jogam no profissional, no grupo A, digamos assim, né? De Angola. Então acho que acompanhar a Angola tanto na TIAN, especialmente na TIAN, acho que vai ser um outro assunto que a gente vai tocar mais lá pra frente, daqui a uns meses aí. Uns meses não, né? A gente já tá próximo. Mas esse título de Angola, cara, ele demonstra cada vez mais como o projeto esportivo está nas mãos do Pedro Gonçalves, né? Do ponto de vista dos jogadores que estão muito bem alinhados com o projeto esportivo de Angola, né? Que não esqueçamos que Angola tem uma possibilidade de pelo menos conseguir uma vaga, quem sabe, na repescagem, uma vaga direta à Copa do Mundo em 2026. E esses jogadores que foram campeões aqui, enquanto tem um cachorro no fundo latindo do Ricardo, o que é podcast, né? Tem que ter um cachorro latindo no fundo. Alguns jogadores aqui que foram campeões na COSAFA, caso Angola seja classificada à Copa do Mundo 2026, alguns deles estarão na Copa do Mundo 2026, né? Então nós não estamos falando de uma equipe C da seleção de Angola, ou que pode ser uma equipe B, por exemplo, da África do Sul, que foi para a COSAFA, né? Não, aqui a gente está falando de jogadores que muito possivelmente possam estar na Copa do Mundo por Angola em 2026. Pois é, a situação da Angola é um pouco delicada nas eliminatórias, né? Porque a Angola só venceu uma partida, né? Nos jogos que teve, em 6 jogos, né? Tá a 6 pontos de Cabo Verde, que é líder, e ainda a gente tem 4 rodadas, né? Ainda dá, é um grupo muito equilibrado, lembra que a gente falou isso lá no início, né? Quando foi para começar, um grupo junto com Cabo Verde e Camarões também, que é outra seleção, ainda dá para Angola sonhar, mas é uma situação um pouco mais delicada. A gente até imaginava que nesse cenário a Angola estaria mais próxima da briga para a classificação, mas acho que isso é fundamental. E a Angola está na próxima CAN, né? A gente tem que lembrar, a Angola eliminou a Gana no seu grupo, nas eliminatórias da CAN, então é uma seleção que vai estar nessa disputa, e acho que é legal, hoje você falou ali no final, justamente isso, né? Como esses elencos se integram, né, Luiz? Esses elencos se integram, né, não é algo distinto, tanto que a gente viu algumas seleções, a gente vai falar isso já, que jogaram amistosos com o seu time principal e o time nacional estava jogando a COSAFA, né? Então eram duas coisas distintas. Teve gente que jogou no mesmo dia, inclusive, fatos até curiosos que aconteceram durante a competição. A Angola não. A Angola concentra suas forças no Pedro Gonçalves em tudo. Acho que não chega ao ponto que você brincou ali de ter 3 empregos. Acaba sendo, né? Porque nas outras seleções são 2 treinadores e tudo mais. Mas é incrível como ele conecta. Por exemplo, o Gibelé, que é um cara que já é clássico na seleção nos últimos anos, é um jogador que estava nesse elenco. A gente sabe que o Gibelé vai estar no time principal da Angola. E eu me recordo que nesse último ciclo, né, falando até da TIAN, da última TIAN, que foi o Pedro Gonçalves que estava lá, que foi quando o Gibelé começou a destacar, outros jogadores.
enfim, né? O Gibelé acho que não pode ir para a Tchan porque ele está jogando na África do Sul agora, né? Mas, enfim, outros jogadores que estão no cenário angolano, que permanecem em times como o Petro de Luanda, enfim, eles podem seguir indo para a seleção, como a gente já viu. Acho que o Pedro Gonçalves ganha muito crédito nisso, né, Luiz? Por esse trabalho conectado que ele faz entre todas as seleções, sendo que em outras seleções acaba sendo um trabalho completamente conectado. Isso se tem esse trabalho. Exatamente, né? Eu lembro quando a primeira vez que a gente falou sobre Angola, que há alguns anos, cara, a gente falava da dificuldade que tinham de comunicação e da liberdade que a Federação Angolana dava para ele, né, pro trabalho dele, né? Tanto é que um pouquinho antes da Copa Africana das Nações, a gente falava uma crise em Angola, né? Muitos dos torcedores angolanos queriam a cabeça dele, né, cara? Pô, você não vai chegar até... Primeiro, já se tinha uma grande dúvida se Angola conseguiria se classificar para a Copa Africana. Então, né? Mas antes disso, o Gonçalves queria e que a Federação Angolana pensava sobre o projeto esportivo. Acaba que ele basicamente ter o projeto esportivo nas mãos, né? E não é só o projeto da seleção principal, como você me falou, é o projeto esportivo da seleção masculina. Seleção de base, quase seleção de base, basicamente ali, a seleção da COSAFA, na Tchan, ele tá com o projeto esportivo de Angola nas mãos. E essa autonomia foi o trabalho dele, especialmente a partir da Copa Africana, mas antes também, que acaba colocando ele no outro patamar nesse projeto. Uma outra questão, cara, importante falar, né, cara? Eu vou soltar uma frase que eu acho absurda. Enquanto o Gilberto Gibelé estiver feliz, cara, o futebol está em paz. Porque eu vi a foto dele, cara, no Instagram lá do Gibelé, cara, ele felizão com o troféu. Pô, eu falei, pô, não é possível. Eu abri um sorriso assim, eu falei, cara, enquanto esse homem estiver feliz, irmão, não tem por que o futebol acabar. Gibelé está feliz, o mundo inteiro está feliz. E outra coisa também, dando uma olhada no elenco de Angola, na geração que Angola levou para ser campeã, né, digamos assim, da COSAFA, a gente teve vários jogadores aí que ficaram na seleção principal, digamos assim, né, da COSAFA, e muitos jogadores, grande parte desses jogadores, por exemplo, uns 8 jogadores do campeonato, né, e muitos deles muito conhecidos, né, o Zini, jogador também, que eu lembro que a gente fez até um podcast lá pelo PDL há uns anos atrás sobre a geração sub-17 de Angola, e ele tava lá, o Depu, né, inclusive um dos principais jogadores do campeonato, o Keliano, cara, eu lembro que eu vi o jogo do Keliano num clássico contra o Petro de Luanda, há uns anos atrás, que a gente transmitiu até na Twitch do Ponta Lança, ele faz um golaço no clássico lá pelo Girabola, pelo 1º de agosto, um meio campista absurdo, e eu lembro que na época tinha até o Lille interessado nele, bom meio campo, cara, bom meio campista o Keliano, tá? Pedro Bondo, lateral esquerdo, né, pô, esse daí... Para mim é o grande lateral esquerdo dessa geração de Angola, na minha visão. Alexandre Fernandes, Vitor Tanque e o Neblu também, né? O outro goleiro também bem famoso da seleção principal. Então, assim, cara, é realmente um escopo de uma Angola da equipe A, digamos assim, né? Vários jogadores que já foram convocados pela equipe A, e o que demonstra que a Angola era realmente a grande favorita a conquistar, né? Seria uma surpresa até se a Angola, com esse elenco, não fosse campeã da COSAFA, né? Mas vai fortalecendo, não só, cara, a nível de projeto esportivo, de títulos, mas acho que tem uma outra questão importante, né? Você vai trabalhando a mentalidade dos jogadores, né? Porque esses jogadores vão se acostumando a ganhar. E ganhar, cara, é a melhor coisa que existe. Então, se você vai ganhando na COSAFA, você vai ganhando na Tchan, pô, cara, você vai com uma outra mentalidade para disputar eliminatórias da Copa Africana, para disputar a Copa Africana, eliminatórias da Copa do Mundo. Então, eu acho que do ponto de vista de mentalidade, vai tendo uma transformação, sabe, com o Pedro Gonçalves do ponto de vista... Pois é, e é importante porque, assim como a gente fala às vezes dos estaduais ou aqui no Brasil, acho que a COSAFA é importante para essas seleções justamente porque, tá bom, elas podem um dia ganhar uma CAN? Podem. E assim como a gente fala da CAN no nível mundial, mas é onde elas podem conquistar um título, a COSAFA, né? Por isso que a gente vê essa importância que você falou do Gibelé, enfim, e acho que o que solidifica esse projeto da seleção da Angola é justamente que esse é o bicampeonato, né? Não é a primeira vez, né? O Pedro Gonçalves comandou a equipe no ano passado e conquistou esse título, e na final foi um vareio contra a Namíbia, né? Eu me recordo, foi um 5-0. Nesse ano também, não perdeu nenhuma partida, né? Acabou empatando com a Namíbia na primeira rodada, mas foi um jogo que tomou empate no último lance do jogo. Enfim, conseguiu, né, manter um equilíbrio. Eu acho que isso é legal, mostrar esse equilíbrio no trabalho, além de, claro, né, esse protagonismo dentro desse cenário regional, né, vencendo uma África do Sul, que é a seleção mais expressiva da região, né, podemos dizer assim, historicamente, até donos da casa, por mais que a África do Sul tivesse, de fato, com sua seleção nacional, né, a gente vai passar já quem estava com qual seleção nesse torneio, mas
é importante. Acho que isso é um destaque a se fazer, é ver como que isso faz parte desse embasamento de trabalho. Você falou da situação do Pedro Gonçalves, eu me recordo que ele estava nessa situação antes da CAN e depois da CAN, que é quando ele vem dar a entrevista aqui com a gente, ele ainda fala, ele não estava com o contrato renovado, então ele ainda falou isso. Eu me recordo ele falando que queria pensar nessa questão, principalmente de liberdade de trabalho, e a gente vê que esse tipo de coisa está acontecendo, ele consegue sentir mais à vontade, ele consegue fazer um trabalho bom. E você falou de jogadores até que sub-17, que foi a geração que, se não me engano, foi disputar o Mundial aqui no Brasil. E o técnico daquela geração era o Pedro Gonçalves. Então foi um trabalho que foi evoluindo, né? Ele disputou uma Copa do Mundo sub-17 com Angola e foi crescendo até chegar no cargo máximo e vem fazendo muito bem essa sua função. Óbvio, talvez não consiga vagar na Copa do Mundo com uma frustração, mas cara, vai classificar Angola para 2 CAN seguidas. Né? A expectativa é que a Angola faça uma CAN melhor que a última, que já foi muito boa, né? Onde conseguiu avançar de fase e bater de frente lá na fase final. E, enfim, ficar de olho para ver como que vai ser a Angola daqui para frente, e esse trabalho do Pedro Gonçalves continua. Luiz, você quer falar mais uma coisa sobre a Angola ou a gente pode passar para as outras seleções que disputaram a COSAF? Não, é isso, cara. Eu acho que o mais importante, assim, para essa geração de Angola, para os torcedores, é a volta da esperança, né, cara? Porque Angola, antes da Copa Africana, não tinha esperança nenhuma, né? E eu acho que o Angola agora vai para um outro patamar de mentalidade, até porque o torcedor angolano é bem exigente, né? Então, assim, agora, beleza, passou pela Copa Africana, agora eliminatórias para a Copa do Mundo, e, cara, é outra mentalidade a forma como o torcedor tá encarando a seleção de Angola, sabe? Então, uma pressão gigantesca. E do ponto de vista de geração, né, cara, vários desses atletas da diáspora chegando, sendo convencido pelo projeto pelo Pedro Gonçalves. Então, assim, possibilidades, né, mano, pra gente ir analisando também. Pois é, vamos passar então aqui ao resto das seleções, até pra gente falar sobre quem disputou, quem chamou a atenção. Como eu falei, tinham 14 seleções, a Angola foi a campeã. Aí disputaram, eu vou falar com qual seleção jogou, né? A Botsuana, que foi com sua seleção principal, Comores, que foi com sua seleção nacional e conquistou o 3º lugar, isso é uma coisa bem interessante. Eswatini com sua seleção principal, Lesoto com sua seleção principal, Madagascar, que vai estar na TIA, ao contrário do Comores, foi com sua seleção nacional e chegou até a semifinal. Malawi não está na TIA, mas foi com a seleção nacional. As Ilhas Maurício, que foram com sua seleção principal e não perderam nenhum jogo, mas também não ganharam. Moçambique foi com a seleção sub-23. A Namíbia foi com sua seleção principal. A África do Sul, como já falei, foi com sua seleção nacional preparada para a TIA, assim como Tanzânia e Zâmbia, que também estarão na TIA. E o Zimbábue, para fechar, foi com sua seleção sub-23. Os grupos terminaram. No grupo A, a África do Sul passou com 4 pontos, todo mundo ficou empatado ali, basicamente. A África do Sul com 4 pontos, Zimbábue com 4 pontos, Moçambique com 4 pontos. As Ilhas Maurício empatou com todo mundo. Foi a Ilhas Maurício que deixou tudo empatado com 3. A África do Sul passou por conta do saldo de gols. No grupo B, a Angola passou com 7 pontos, a Namíbia com 5, Lesoto com 3, Malawi com 1. A Angola passou e foi campeã. No grupo C, que só tinha 3 seleções, Madagascar passou com 4 pontos, a Tanzânia ficou com 3 e a Eswatini ficou apenas com 1. No grupo D, um cenário um pouco parecido, Comores ficou com 4 pontos, Botsuana 2, Zâmbia 1. Nas semifinais, Angola goleou Madagascar por 4-1, a África do Sul venceu Comores por 3-1. E na final, Angola venceu a África do Sul por 3-0. Mas na disputa de terceiro lugar, Comores venceu Madagascar no clássico do Oceano Índico por 1-0, só completando, lembrando que o Seychelles, que é a outra seleção da região, ficou de fora. Luiz, tem alguma seleção aí que te chama a atenção entre essas aí, que disputaram o torneio, alguma campanha? Eu particularmente gostei de ver Comores chegando em terceiro lugar com a seleção nacional, um resultado que realmente eu não esperava, porque a gente vê Comores tendo sucesso, né, brigando por vaga na Copa do Mundo, na sua seleção principal, muito por jogadores de diáspora, jogadores que atuam na França, mesmo que sejam em divisões inferiores, mas jogadores que atuam em Comores, conseguindo fazer uma boa campanha no torneio regional, que chama a atenção. Pela segunda vez, né, porque no passado o Comores também já foi semifinalista. Exatamente, cara. Primeiramente que a gente já tá aqui falando muito bem em todo o podcast da seleção de Comores, e com todas as justificativas possíveis e positivas, né, cara? Mas agora, você chegar na terceira colocação da COSAFA sem os jogadores da diáspora, em grande parte, né? Então, jogadores que jogam ali em ligas amadoras, muitas vezes, né? Não são, assim, se comparar com os jogadores da Angola, que são realmente profissionais, jogam em ligas profissionais de tirar bola, ou, enfim, principalmente tirar bola, mas, cara, é um feito gigantesco. Que me faz pensar, né, cara, que assim, existe um talento nato aí de uma geração, de um país, nesse momento do mundo que a gente tá vivendo, né? Isso me faz refletir também, né, cara, como
Comores pode desenvolver cada vez mais esse projeto do ponto de vista esportivo. É claro, cara, Comores é um país muito pequeno também, né? A questão para desenvolver o futebol lá não é uma questão assim, é uma questão um pouco complexa, talvez, do ponto de vista de peças, né, fundamentais. Mas, cara, para mim, o fato do Comores chegar na terceira colocação é a grande história, tá? E o fato da gente ter um Comores e Madagascar clássico na COSAFA, para mim cara, assim, Comores e Madagascar, para mim, é um dos clássicos que mais me chamou a atenção no continente africano do ponto de vista dos últimos anos. Porque, cara, é forte que a gente vai falar aqui, mas tu sabe que tu assiste jogo. A gente já viu muito jogo do Madagascar que não ganhou o jogo, mas o Madagascar lá jogou bola pra caramba contra a Gana, lá em Gana. Eu lembro que eu acho que o Iñaki Williams faz um gol no último lance, mas o Madagascar tava comendo a bola contra a Gana. Só que ninguém vai ver isso, cara. Tipo assim, passou só acho que o 2-1 ou 1-0 de Gana lá, mas quem viu o jogo pensava assim, os caras foram lá pra Gana, né, de Madagascar, e os caras jogaram assim, com a mentalidade como se estivesse jogando uma partida no bairro deles, pô. Não era contra a Gana, uma das maiores campeãs da África, sabe? Então, assim, eu particularmente gosto de Madagascar e de Comores, mas especialmente agora falando de Madagascar, porque é uma seleção que os caras realmente dão sangue pela seleção, cara. E, assim, não tem jogadores de grande renome, em grande parte, mas, cara, quando o campo chama, Madagascar tá sempre aí, pronto pra missão. E a gente lembra que Madagascar foi um dos destaques, né, da última Tchan, no começo de 2023, perdão, e vai jogar a Tchan de novo. Então a gente fica nessa ansiedade de ver se Madagascar vai cumprir, né, essa boa campanha. A Tchan é outro campeonato, começa em agosto. Está falando do clássico entre Madagascar e Comores. Eu fico na expectativa de que algum dia alguém tenha a brilhante ideia de fazer um torneio só com as seleções do Índico, juntando Comores, Madagascar, Seychelles e Ilhas Maurício. Vai dar só Madagascar e Comores na final? Vai dar só Madagascar e Comores na final. Se bem que as Ilhas Maurício perturbaram nessa COSAFA Cup, como eu falei, né? Não ganharam no jogo, mas também não perderam. Porém, o entretenimento vale, né? O entretenimento vale uma competição com essas seleções. Vamos passar então agora, passando já a toda a COSAFA, vamos falar de quem entrou em campo, né, Luiz? Nessa data FIFA, tivemos alguns amistosos internacionais envolvendo seleções africanas. Tivemos, primeiro, a gente tem que comentar, né, a primeira seleção africana que entra em campo antes da data FIFA é Níger. Níger faz amistoso contra o Oman e perde por 4-1, mas o segundo jogo é o que interessa, porque a Eritreia está de volta aos gramados depois de 5 anos. A Eritreia Isso é uma informação, cara. Isso é uma informação. Dessa notícia não está no Jornal Nacional, isso aí é informação. É absurdo. No primeiro, foram 2 amistosos contra a Níger, empate sem gols, e incrível que a Eritreia não jogou com o Sudão, né? Porque sempre a Eritreia jogava com o Sudão. Empate sem gols, e no segundo jogo, vitória por 1-0. Aí também a gente teve Gana e Nigéria, que participaram de um torneio envolvendo seleções do Caribe, né? Junto com Jamaica e Tobago lá em Londres. A Nigéria venceu Gana por 2-1 na semifinal, para a alegria do nosso amigo César Augusto. E na final foi campeã desse torneio amistoso, vencendo a Jamaica 4-2 em tempo normal, 5-4 nos pênaltis. Goleada de Gana para cima e Tobago no terceiro lugar por 4-0. Aí a gente entra nos amistosos durante a semana da data FIFA. A Tunísia venceu a Burkina Faso por 2-0. A Cabo Verde, disputou 2 amistosos contra a Malásia. Empatou 1-1 e o outro ganhou por 3-0. Aí já entrando de fato na data FIFA, teve a vitória da Argélia, sobre a Ruanda por 2-0. Isso com a seleção nacional, no caso, para jogar a Tchan. A República Democrática do Congo venceu o Mali por 1-0. Depois, no dia seguinte, tivemos a vitória de Gâmbia contra a Guiné Equatorial por 2-1. Burkina Faso vencendo o Zimbábue por 2-0. Burundi vencendo a Guiné-Bissau por 1-0. Gabão vencendo o Níger por 4-3, um jogo malucaço. Marrocos vencendo a Tunísia por 2-0. Camarões vencendo o Gana por 3-0. A República Centro-Africana vencendo a Mauritânia por 1-1. A Rússia empatando 1-1 com a Nigéria. E a África do Sul empatou sem gols com a Tanzânia. No caso, essas 2 seleções aí já com suas seleções principais. Depois, no sábado, isso aqui no caso do meio da FIFA, tivemos empate sem gol entre Chad e Quênia. E a Costa do Marfim, que foi disputar um torneio no Canadá, perdeu para a Nova Zelândia por 1-0. No domingo, tivemos a vitória da República Democrática do Congo para cima de Madagascar por 3-1 e a Geórgia empatando com o Cabo Verde em 1-1. Na segunda-feira, tivemos Uganda e Gâmbia em 1-1. O Comores, com sua seleção principal, perdeu para Kosovo por 4-2.
Gabão venceu a Guiné-Bissau por 2-0. A Argélia de novo enfrentou Ruanda e venceu por 2-0. Marrocos venceu o Benin por 1-0. E Guiné Equatorial e Camarões empataram em 1-1. E aí, no último dia de data FIFA, tivemos na penca de amistosos seleções africanas. Níger e Zimbábue empataram em 1-1. Burundi e Mauritânia empataram em 0-0. A Argélia, agora sim com sua seleção principal, perdeu para a Suécia por 4-3. Quênia venceu o Chad por 2-1. África do Sul venceu o Moçambique por 2-0. Tunísia e Zâmbia acabou cancelado, já fala sobre isso. Canadá e Costa do Marfim empataram sem gols. E aí, uma curiosidade que teve pênaltis nesse campeonato. A seleção da Costa do Marfim venceu nos pênaltis por 5-4, mas no caso, quem ficou com o título do torneio foi a seleção do Canadá, uma loucura, e tem esse vídeo explicado nas suas redes sociais. E Senegal, que eu não falei, Senegal empatou com a Irlanda em 1-1. E no segundo amistoso, Luiz Fernando Filho, meteu 3-1 na Inglaterra apenas. Enfim, óbvio, Senegal é o grande destaque, mas comente aí o que você traz de destaques amistosos, claro, enaltecendo nossos leões de Pernambuco que conseguiram esse resultado incrível em plena Inglaterra. Cara, isso foi jeito. Cara, essa vitória foi absurda, né, cara? Primeiramente que o uniforme que Senegal foi por esse jogo é absurdo, cara. É lindo, lindo, lindo uniforme que Senegal foi. E, cara, primeiramente, foi a primeira seleção africana, né, a vencer a Inglaterra, né? A Inglaterra, na verdade, a Inglaterra perdeu pela primeira vez, né, para uma seleção africana na sua história. E cara, é a Senegal com alguns pontos positivos, vários pontos positivos. Primeiramente, eu acho que pro Thiaw, né, cara? O Thiaw precisava dessa grande vitória, né? Um cara que ele substituiu ali o Cissé, não é fácil. E aí eu já vi nas redes sociais o pessoal falando, pô, mas é mais do mesmo, não é muito diferente do Cissé não, e tal, né? O pessoal sempre espera algo sempre melhor também, que o Cissé elevou muito o patamar desse Senegal, né, cara? E essa geração desse Senegal que vai muito possivelmente para uma Copa do Mundo ou para a próxima Copa Africana das Nações tem elementos técnicos, jogadores, especialmente no meio de campos, muito bons e muito técnicos, né? E aí eu vou destacar nesse jogo o Habib Diarra, né? Um cara que eu já falei várias vezes já. Eu acho ele, sim, muito bom. Ele é do Strasbourg, né? O capitão do Strasbourg, que foi uma das sensações da Ligue 1 também. E tem o Sabali, cara, que não é o Sabali lateral direito, mas o Sabali que jogou com a 10. E eu vou falar aqui, eu não falei nem em rede social, tá? Mas eu vou falar aqui em primeira mão que eu acho que esse vai ser o regen, como a gente fala no FIFA, né? É o regen do Sadio Mané. Primeiramente que ele parece mesmo com o Sadio Mané, assim, tu olha assim, meio de longe, parece um Sadio Mané mais novo, uns 10 anos mais novo. Ele tava com a 10 do Mané, né? Que ficou na Arábia Saudita, não foi convocado, né, a pedido dele. E, cara, o Sabali, o camisa número 10, ele tava não só com a 10 do Sadio Mané, mas ele é um dos caras aí que foi importantíssimo para esse jogo contra a Inglaterra também, jogou com uma naturalidade absurda. Eu não falei em nenhuma rede social ainda sobre ele, vou falar muito futuramente, muito possivelmente nas próximas eliminatórias em setembro, mas ele é o sucessor do Sadio Mané. É o Sabali, o camisa número 10. Não é o Sabali lateral direito, é o camisa número 10. E eu acho que esse jogo contra a Inglaterra demonstrou algumas peças aí já pensando pós-Copa 2026. E como eu disse, né, cara? Uma vitória que ajuda a construir mentalidade, né? Pensando em Copa do Mundo, né? Você vencer uma Inglaterra do jeito que foi na Inglaterra, jogando o jogo fino de Senegal, né? Um jogo extremamente técnico, de troca de passes, de transições, com muita qualidade. Para mim, assim, com certeza foi a grande mensagem dessa data FIFA. Uma outra questão, cara, a Unity Cup, né, que eu adorei, né, cara, eu adoro esse torneio, porque primeiramente coloca países que têm relações históricas, culturais muito interessantes, né, ver um Jamaica e Gana daria, eu acho que muita felicidade, sei lá, Marcus Garvey, né, que é o cara do pan-africanismo que adoraria ver esse... Na verdade, é um torneio extremamente pan-africano, né, esse torneio que teve, né, Jamaica, Trinidad e Tobago, Nigéria, Gana, e ainda a gente teve o clássico Jollof, né, o clássico do arroz lá, né, que é famoso, tem a briga histórica entre nigerianos e ganeses que falam, não, o arroz Jollof é ganês, não, o arroz Jollof é nigeriano. Eu não vou entrar nesse debate aí, mas historicamente eu acho que é mais nigeriano, né, mas... né, Gana gosta de dar uma provocada e tal, e teve esse clássico, né, cara, eu acho muito interessante esses torneios assim, então o Unity Cup pra mim, eu acho que fortaleceu muito também a questão dos torcedores que estão na diáspora, né, cara, e que puderam assistir, sei lá, a Nigéria, puderam assistir Gana no seu país, então é um campeonato que fortaleceu especialmente a diáspora. Pra finalizar, cara, eu tenho que falar da República Democrática do Congo, né, cara, que venceu o Mali e tal. Eu vi um pouco do jogo, achei bem interessante também, porque a República Democrática do Congo, ela foi com
foi com o Issa, que é o que tá no Brentford, foi com alguns jogadores que jogaram a Copa Africana das Nações, que realmente são parte do projeto, né, cara? Então deu pra perceber. Mas se a gente puder fazer um apanhado, cara, especialmente dos amistosos, quando tava no começo dos amistosos agora, nessa última data FIFA, a primeira coisa que eu pensei, eu vou ser bem sincero, que eu sou sincero nesse podcast, eu falo, porra, que negócio é meio inútil. Acabou a temporada, mas depois eu parei, não, beleza, vou pensar agora com o copo meio cheio. Foi muito importante, especialmente no caso da Nigéria, na World Cup, para países como Mali, República Democrática do Congo, muito importante jogadores de ligas nacionais, né? A Nigéria, cara, levou muitos jogadores de ligas nacionais da Nigéria para jogar o World Cup lá, o Chukwueze, que já são jogadores mais, né, da seleção principal, o Dressers também, que fez gol, inclusive, na World Cup. Então, acho que essa data FIFA foi muito importante, cara, especialmente para jogadores das ligas nacionais na África jogarem pelas seleções africanas, especialmente em seleções tradicionais como Gana, como Nigéria. Especialmente Gana e Nigéria, cara, foi muito interessante, porque a gente pôde ver alguns jogadores das ligas nacionais de Gana, jogadores das ligas nacionais da Nigéria, e você vê que tem muito talento ali, cara. Então, precisa ter mais apoio, mais suporte, mais desenvolvimento. Mas você vê um jogador do Remo Stars jogando na Nigéria lá, ele é titular, vê um jogador do Asante Kotoko, por exemplo, de Gana, pô, cara, é muito legal, sabe? Então, foi bem interessante para ficar de olho em alguns jovens talentos das ligas nacionais desses países também. E é legal, porque se a gente fala de Liga Nacional, a gente pensa que boa parte desses jogadores estavam jogando as eliminatórias para a Tchan. E quem eliminou o Gana nas eliminatórias da Tchan? A Nigéria. Né? O Shidozi, quando eu esteve aqui falando sobre isso, ele soltou foguetes, inclusive. Então, foi muito legal. E houve isso porque esses jogos aconteceram, da Night Cup, aconteceram antes da data FIFA. Então, alguns jogadores não estavam liberados, né? Por mais que tivessem férias, enfim, não estavam liberados oficialmente para disputar. E foi uma boa alternativa que os treinadores encontraram, né? Foram os treinadores principais que comandaram as seleções nesses jogos. Enfim, foi bem legal. E, claro, além do prazer de ver Dwight Yorke trabalhando numa área técnica em Londres de novo, né? Obviamente veio de Manchester, mas estava ali na Inglaterra de novo. Cara. Absurdo. O Dwight Yorke tem a aura, para quem não sabe, o Dwight Yorke é o atual treinador do Trinidad e Tobago, também está nessa missão de tentar levar o Soccer Warriors. Eu acho esse período muito bom. Como é que tá a situação da nossa Trinidad e Tobago? Porque eu lembro que eu tinha um álbum de figurinha em 2006, eu era fissurado pela seleção de Trinidad e Tobago, cara. Tá na segunda fase, tá naquele grupo que eu te falei mais cedo, com Jamaica, Curaçao e Bermuda. O primeiro passo para a Copa do Mundo vai começar em setembro. Vai ser bem legal de acompanhar. Pô, mas Jamaica na Copa do Mundo seria coisa linda, hein? Qualquer uma dessas seria coisa linda. Essas 4 seleções, esse grupo, só com seleção do Caribe, é coisa linda. Mas é papo para outro podcast, mas a gente deixa aqui os spoilers, né? E Trinidad e Tobago começou tomando de 5 dos Estados Unidos na Copa Ouro, isso a gente deixa um pouco em off. Luiz, não só de glórias e o futebol africano nessa data FIFA, a gente tem que falar, acho que, sobre o fato mais negativo que aconteceu na Zâmbia, né? A Zâmbia, com a sua seleção nacional, disputou com a Zafa Cup, mas tinha amistosos marcados no Marrocos contra a Tunísia e Sudão, acabaram cancelados porque os jogadores boicotaram a convocação, boicotaram os jogos por falta de pagamento na viagem para a Rússia, né, que a Zâmbia jogou amistoso em março lá contra a Rússia, até rolou um bafafá que a Zâmbia ia ser suspensa porque jogou contra a Rússia, um rumor que não fazia nem sentido, porque várias seleções já jogaram contra a Rússia desde a sua suspensão na FIFA, e o presidente mandou o Márcio Braga, acabou o dinheiro numa coletiva, literalmente, e falou que esperava que o amor pelo país, a representatividade pelos 25 milhões de habitantes da Zâmbia, fizesse valer mais alto nos jogadores. E não fez, e aconteceu esse cenário. Pô, mas aí é complicado também, né? Primeiro ele foi esperto em falar isso, né? Mas assim, cara, o combinado não sai caro, né? Eu diria o ditado popular. Mas eu falei contigo, né, no off, né? Quando a gente trocou essa ideia também no WhatsApp, eu falei, cara, certíssimo os jogadores. Porque assim, não é questão pelo dinheiro, né? O que sempre está por trás dessa questão de pagamento ou falta de pagamento é uma certa desorganização, né, do ponto de vista de projeto, de logística e tal. Então, assim, primeiro que era uma viagem para a Rússia, né, cara? Não tá indo, né, tá indo ali do lado, você tá indo para a Rússia. Você tem questões aí também de agenda, de custos também dos jogadores e tal, então não é algo tão simples assim. Eu acho que, cara,
o exemplo que o futebol africano, as principais federações têm dado positivamente nos últimos anos, também acende isso nos jogadores, né? Alguns jogadores que jogam na Europa já, pô, eles não querem passar por essas questões de novo, né, cara, por falta de pagamento. Porque está acordado que teria o pagamento, então tem que ter o pagamento. Assim, nós não estamos mais na década de 90, não, cara, que a gente se acostumava a ver, nem década de 90, né, a gente teve a seleção de Camarões 2014, que veio aqui pro Brasil, e quase não teve jogo na Copa do Mundo lá por falta de pagamento, né, tiveram que pagar os caras no vestiário quase e tal, por essas questões. Mas se está combinado, é o combinado. Mas eu acho interessante os jogadores, os grandes jogadores da Zâmbia, digamos assim, optarem coletivamente por não irem, né? Isso mostra também uma união. E tem um outro quesito que foi importante, né? Porque eu lembro que teve ano passado aquela questão da seleção do Mali, né? Que a Federação Malinesa obrigou os jogadores a irem visitar o atual, vejam só, ouçam só, perdão, o atual presidente da Federação do Mali, que tá preso há um bom tempo por corrupção. E mesmo assim, ele não deixou de ser presidente do Mali, da Federação do Mali. Ele segue, mesmo estando preso. E aí teve a penúltima data FIFA, que os caras meio que quiseram obrigar os jogadores a irem visitar o então presidente da Federação do Mali, né, como um sinal de respeito e tal. E, obviamente, os jogadores do Mali negaram isso, né? E aí houve uma grande cisão, assim, alguns jogadores também foram às redes sociais, cobrando da Federação do Mali mesmo que resolva essa questão. Afastem o cara que está preso por corrupção da Federação do Mali. O Hamad Traoré, o capitão dessa seleção, também foi a público, lançou uma nota. Vários jogadores da seleção principal do Mali lançaram uma nota. Então, acho que isso tem que acontecer, cara. A mudança, se não vier pela política, através das federações, que venham pelo susto e pelo constrangimento dos jogadores, né? E eu acho que isso é importante, cara. Claro, até certo ponto, mas acho que são exemplos que precisam ser dados também. A cara do presidente na coletiva, lá em Lusaka, retrata esse constrangimento que você falou, né? Foi muito engraçado. Ele meio bem constrangido, assim, falando, e até a frase popular, né? Esperava que os jogadores topassem representar a seleção. E ele falou que, se eu não me engano, a federação está com uma dívida de mais de 20 milhões de reais, né? Obviamente, né, passados transferidos para reais, por hotéis, hospedagens, enfim, em lugares que a Zâmbia joga, com pessoas de base, com pessoas femininas, né? A gente sabe que a Zâmbia tem um apelo muito grande com sua seleção feminina, porque tem uma das melhores jogadoras do mundo, enfim, tem toda essa questão e também isso acaba interferindo, né? E acho engraçado ele falar isso enquanto a seleção nacional está jogando a COSAFA Cup, né? E por mais que tenha importância, né, se você está com uma situação financeira, você pode abrir mão de disputar um torneio que é anual, né? Pelo menos é a minha visão. Óbvio, tem a questão da Tchan, tem a questão de preparar a seleção para a Tchan, enfim, mas tem esse porém que eu achei tanto quanto curioso. Tá certo, pessoal? Então a gente encerra aqui essa nossa repercussão na data FIFA de junho, né? Passamos por todas as eliminatórias e também passamos pelo futebol africano, como falamos. Não teve jogo, não teve eliminatória, mas também teve partida, teve título. Agradeço a você que chegou até aqui. Peço para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ContiVerdeOnline, para você conferir nosso conteúdo diário, né, sobre futebol de seleções. Você é sempre soltando novidades, soltando destaques, enfim, da data FIFA, do futebol de seleções como um todo. Dá uma conferida lá no nosso trabalho. Também segue a gente aqui no YouTube, no Spotify, para você ficar de olho quando sair podcast, quando sair mais podcasts, para você acompanhar todo o nosso trabalho. Como falei anteriormente, também estamos com uma cobertura especial da Copa Ouro, da CONCACAF, então tem podcasts diários, tem acompanhamentos, resumos de jogos, enfim, muita coisa legal para você conferir por aqui. E se puder, apoia.se/ContiVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com mais e mais pessoas para que nosso trabalho chegue a cada vez mais gente. Luiz, muito obrigado pela sua participação. A gente espera você aqui. Vai ter Tchan, né? O senhor é um aficionado por futebol africano de clubes, então já fica um convite mais especial para você participar do nosso trabalho aqui acompanhando a Tchan no mês de agosto, que promete ser bem legal, apesar dos percalços, das remarcações, desse torneio que já teve 3, 4 datas diferentes. Enfim, está chegando a hora. E, claro, a reta final das eliminatórias, que vai dar a estilingada ali em setembro, outubro, para a gente conhecer quais seleções estarão na Copa do Mundo.
Forte abraço, meu irmão. Valeu, meu querido. Muito obrigado novamente pelo convite, né, cara? É sempre bom estar participando. O espaço onde a gente pode falar sobre futebol das seleções o ano inteiro, né, cara? Eu acho que é o único espaço, de fato, de podcast que a gente tem para falar sobre futebol das seleções o ano inteiro. Então, sempre agradecendo. Eu sei que muita galera vai chegar aqui pela minha indicação. Então, cara, aproveita, só para ressaltar, né? Se inscreve no feed, né? Porque aí você já recebe assim, a notificação quando sai um episódio. E, cara, divulgue, compartilha, marca o Coach Verde lá. É importante, cara, divulgação orgânica, porque a gente é independente, né, cara? Se não for nós, já diria o Emicida, se não for nós, não vai ser ninguém. Então, forte abraço, meu irmão, e até a próxima. Até a próxima, e a gente fica por aqui, a gente volta, né, ao longo aí, com a cobertura da Copa Ouro, enfim, com o que mais vier no mundo do futebol de seleções. Coach Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui, até mais!